Capítulo 38. Oshino procurou locadoras de automóveis num guia urbano que encontrou no apartamento. Escolheu a que lhe pareceu mais interessante e ligou para lá. Quero alugar um carro de passeio durante 2 ou 3 dias, algo não muito grande e do tipo mais discreto possível. Veja bem, senhor. Esta locadora trabalha apenas com carros de marca Mazda. Me desculpe, mas não temos nenhum carro de passeio vistoso. Fique tranquilo. Muito bem. Pode ser um família. É um carro confiável e posso garantir por Deus e por Buda que não chama a atenção. Perfeito. Fico com família. A agência se situava nas proximidades da estação. Oshino prometeu pegar o carro em 1 hora. Na hora marcada, o rapaz foi sozinho de táxi até lá, apresentou o cartão de crédito e carteira de habilitação e alugou o carro por 2 dias. O família branco, parado no estacionamento da locadora, era realmente discreto. Uma notável conquista no campo do anonimato. Bastava desviar o olhar por instantes para que suas formas desaparecessem quase por completo da memória. No caminho de volta para o apartamento, Oshino parou família numa papelaria e comprou um mapa da cidade de Takamatsu e um guia rodoviário da região de Shikoku. Parou também numa loja de CDs que descobriu nas proximidades e procurou o Trio Arquiduque de Beethoven. Na área não muito extensa de CDs clássicos, no fundo dessa loja à beira da estrada, Oshino encontrou um único exemplar do trio em edição barata e o comprou por 1.000 ienes, já que, para sua infelicidade, não encontrou nenhuma gravação do trio milionário. Ao retornar ao apartamento, encontrou Nakata preparando com gestos hábeis um cozido de nabo com tofu frito. O aroma deixou Oshino nostálgico. Nakata preparou alguns pratos porque não tinha nada para fazer. Que beleza! Ultimamente só temos comido em lanchonetes e eu começava a sentir falta da comida caseira. Por falar nisso, aluguei o carro, tio. Deixei-o estacionado lá fora. Vai querer usá-lo imediatamente? Não, senhor. Isso pode ficar para amanhã. Hoje, Nakata pretende conversar mais um pouco com a pedra. Acho bom. É sempre melhor conversar do que não conversar com um parceiro de trabalho, seja ele quem ou o que for. Eu também costumo conversar muito com o motor do caminhão enquanto estou dirigindo. Ele me diz muita coisa, basta apenas ouvi-lo com atenção. Sim, Nakata pensa da mesma maneira. Ele não é capaz de conversar com motores, mas é sempre melhor conversar com o seu parceiro, seja ele quem for. Então, está conseguindo se entender com a pedra? Nakata acha que começa a haver uma troca de ideias entre ele e a pedra. Isso é ótimo. Diga uma coisa, Nakata. A pedra não está irritada nem aborrecida por ter sido trazida para cá? Não, senhor. Nakata não percebe nada disso. Por tudo o que ele conseguiu entender,
A pedra não se importa muito com os lugares em que se encontra. Puxa, que alívio! Acho que seria um pouco demais se depois de tudo por que passamos, a pedra resolvesse agora rogar uma praga contra nós. O rapaz passou o resto da tarde ouvindo o trio arquiduque que acabara de comprar. Embora esta execução lhe parecesse mais contida e fixa, e não bonita e relaxante como a do trio milionário, achou que também tinha o seu encanto. Deitado num sofá, Oxino apurou os ouvidos para o som das cordas e do piano. A melodia, bela e profunda, abriu caminho para o seu íntimo, e a fuga de intrincado movimento lhe agitou o espírito. Não teria entendido nada caso ouvisse esse tipo de música há uma semana, pensou Oxino. Nem ao menos teria se esforçado por compreendê-la. Mas uma combinação fortuita de circunstâncias o levara a entrar naquela pequena cafeteria, a se sentar na confortável poltrona e a pedir uma xícara de café. E tudo isso o levara a aceitar essa obra musical com naturalidade. Oxino considerou o acontecimento profundamente significativo para ele. Como a se certificar da capacidade recém-adquirida, o rapaz ouviu repetidas vezes o CD que acabara de comprar. Além do trio arquiduque, fazia parte do CD uma obra para piano de nome Trio Fantasma, do mesmo compositor. Esta também era uma peça muito boa, mas Oxino ainda preferia o trio arquiduque. Era mais profundo, em sua opinião. Enquanto o rapaz meditava, Nakata se sentou a um canto do quarto e se pôs a murmurar de maneira ininteligível para a pedra. Vez ou outra, acenava a cabeça em muda concordância ou esfregava a palma da mão no topo do crânio. Trancados no mesmo quarto, os dois homens se absorveram intensamente em suas respectivas atividades. A música não prejudica sua conversa com a pedra? Não, está tudo bem. A música não prejudica. A música é como o vento para Nakata. Sei. Como o vento. Às 6 horas, Nakata foi preparar o jantar. Grelhou filés de salmão e fez uma salada. Dos cozidos anteriormente preparados, separou porções pequenas em pratos individuais e os serviu à mesa. Oxino ligou a televisão e assistiu ao noticiário. Talvez houvesse alguma novidade nas investigações sobre o crime ocorrido no bairro de Nakano, em que Nakata figurava como suspeito. Mas o caso não foi sequer mencionado. Sequestro de uma menina, ações de retaliação entre Israel e Palestina, um acidente de trânsito de gigantescas proporções numa estrada do Japão Ocidental, gangue de ladrões de carros comandados por estrangeiros, declaração de teor preconceituoso de certo ministro e demissão em massa de funcionários de uma grande empresa relacionada à área de comunicação foram as manchetes do dia. Nenhuma capaz de elevar o espírito. Os dois se sentaram em lados opostos da mesa e jantaram. Bom, muito gostoso realmente. Você tem dom para culinária, tio? Muito obrigado. Mas esta é a primeira vez que alguém come uma refeição que Nakata preparou. Ah,
Você não tinha amigos ou familiares com quem compartilhar a refeição, não é? Não tinha. Podia dividir com os gatos, mas as coisas que eles comem são muito diferentes das que Nakata come. Isso é verdade. Seja como for, está tudo muito gostoso, é verdade. Especialmente este cozido. Nakata está feliz por ter agradado. Como ele não sabe ler, comete erros incríveis às vezes. Nessas horas, prepara umas coisas intragáveis. Por tudo isso, Nakata tende a usar sempre as mesmas coisas e prepará-las do mesmo jeito. Se ele conseguisse ler, saberia fazer muito mais coisas. Mas eu acho estas coisas que você prepara perfeitamente satisfatórias. Senhor Oshino. É muito triste ser analfabeto. Acredito que seja, Nakata. Mas, de acordo com as explicações constantes neste CD, Beethoven era surdo. Ele era um compositor muito importante e, em sua juventude, foi considerado o maior pianista de toda a Europa. E era também um dos maiores concertistas da sua época. Certo dia, porém, perdeu a audição por causa de uma doença. Ele não conseguia ouvir quase nada. Para um compositor, a perda da audição representa uma tragédia muito grande. Você entende isso, não entende? Acha que entende vagamente. Um compositor perder a audição é quase o mesmo que um mestre Cuca perder o paladar. Ou como um sapo perder a capacidade de nadar. Ou um motorista de caminhão ter a habilitação suspensa. Qualquer um cairia no mais negro desespero. Concorda? Mas Beethoven não se deixou desanimar. Pode até ser que tivesse ficado um tanto abatido, mas não permitiu que a infelicidade o vencesse. Mandou as favas e continuou a compor a todo vapor. Aliás, obras de conteúdo e de grande valor muito mais profundas que as anteriores. Um feito realmente admirável. O trio Arquiduque, que eu estava ouvindo há pouco, também foi composto numa época em que ele já estava quase totalmente surdo. Portanto, tio, ser analfabeto pode até ser complicado e bastante triste para você. Mas isso não é tudo, não é mesmo? Você pode não saber ler nem escrever, mas, em contrapartida, existem coisas que só você é capaz de fazer. E precisa aprender a valorizar mais esse aspecto da sua personalidade. Por exemplo, você é capaz de falar com pedras. Realmente.
mente. Nakata é capaz de falar um pouco com a pedra. Antes, era capaz de falar com gatos também. E dessas coisas, só você, Nakata, é capaz. Porque pessoas normais que leem uma quantidade incrível de livros não são capazes de falar com pedras ou gatos. E dessas coisas, só você, Nakata, é capaz. Porque pessoas normais que leem uma quantidade incrível de livros não são capazes de falar com pedras ou gatos. Nakata tem sonhado muito nos últimos tempos, Senhor Oshino. E nos sonhos, Nakata é capaz de ler. Por alguma razão inexplicável, ele se torna capaz de ler. E Nakata não é mais tão fraco da cabeça. Ele fica feliz, vai à biblioteca e lê muitos livros. Não sabia que ler era tão bom. Ele pensa e continua lendo um livro após outro. E então, nesse instante, a luz do quarto se apaga e fica tudo muito escuro. Alguém apagou a luz. Nakata não vê nada. Não pode mais ler os livros. Nesse ponto, ele acorda. É maravilhoso poder ler, mesmo que seja em sonhos. Ora, eu sei, e mesmo assim quase nunca leio livros. Nada no mundo é como a gente quer, não é mesmo? Senhor Oshino. Em que dia da semana estamos? Hoje é sábado. Amanhã é domingo? Costuma ser normalmente. Será que amanhã o senhor passearia de carro com Nakata desde cedo? Posso, mas aonde iríamos? Isso nem ele sabe. Vai pensar nisso depois de entrar no carro. Você talvez não acredite, mas eu já sabia que você ia dizer isso. Na manhã seguinte, o rapaz acordou pouco depois das 7. Nakata já estava de pé e preparava o desjejum na cozinha. Oshino foi ao banheiro, lavou o rosto com fortes esfregões de água fria e fez a barba com o barbeador elétrico. A refeição matinal era composta de arroz quente, recém-preparado,
caldo de missô com berinjela, cavalinha grelhada e picles. O rapaz repetiu o arroz. Enquanto Nakata arrumava a cozinha, Oshino assistiu ao noticiário matinal da televisão. Desta vez, houve uma breve referência ao crime do bairro de Nakano. Mais de 10 dias são passados desde o incidente, mas até o momento a polícia não tem nenhuma pista relevante, dizia o locutor da rede NHK em tom desprovido de emoção. Uma mansão com imponente entrada compunha a imagem de fundo. Um policial montava guarda diante do portão lacrado à fita. A busca pelo primogênito de 15 anos desaparecido pouco antes do crime ainda continua, mas até o momento a polícia não encontrou sua pista. Simultaneamente, está em curso outra investigação em torno de um homem de cerca de 60 anos que morava nas proximidades e que teria comparecido a um posto policial logo depois do incidente e fornecido algumas informações sobre o crime. Não está claro ainda se existe algum tipo de relação entre essas duas pessoas. A ausência de sinais de vandalismos no interior da casa leva a crer que a vingança tenha sido o motivo do crime. Em vista disso, a polícia investiga minuciosamente todas as pessoas relacionadas com a vítima, o escultor Tamura. Em homenagem ao seu trabalho de grande valor artístico, o Museu de Arte Moderna de Tóquio está, por seu lado... Ei, tio! Pois não. Você conhece o filho desse homem assassinado no bairro de Nakano? Parece que ele tem 15 anos. Nakata não sabe nada a respeito desse filho. Como já disse antes, Nakata só sabe do senhor Johnny Walker e do cachorro. Entendi. Parece que a polícia também anda à procura desse garoto. É filho único, não tem irmãos nem mãe. Dizem que fugiu de casa pouco antes do crime e não se sabe para onde foi. Realmente. Não dá para entender direito este caso. Acho que a polícia sabe muito mais do que revela. Essa gente só divulga as informações a conta-gotas. De acordo com o Coronel Sanders, os policiais já sabem que o tio está aqui em Takamatsu. Sabem também que você anda com um rapaz bonito, muito parecido com o Oshino aqui. Mas isso eles não divulgam. Calculam que nós dois podemos fugir para outro lugar se essas informações se tornarem públicas. Essa é a razão porque eles dão a entender que não sabem onde estamos. Eles jogam sujo, sabe? Às 8h30, os dois embarcaram no Família estacionado na rua diante do apartamento. Nakata tinha enchido sua garrafa térmica de chá quente. Com o inseparável chapéu de alpinista amarfanhado na cabeça e levando o guarda-chuva e a sacola de lona, sentou-se no banco do passageiro. Por seu lado, Oshino se olhou no espelho que pendia no vestíbulo e, como de hábito, ia pondo na cabeça seu boné dos dragões Shunichi, quando, sobressaltado, percebeu: a polícia devia estar de posse da informação de que o rapaz que procuravam andava com boné dos dragões Shunichi, óculos Ray-Ban verdes e camisa de padrão havaiano. Ele
devia ser o único em toda a província de Kagawa a usar boné dos dragões Shunichi, o qual, acrescido de óculos Ray-Ban verdes e camisa havaiana, comporia um padrão único, impossível de ser ignorado. Eis porque o Coronel Sanders, prevendo tudo isso, pusera à sua disposição discretas camisas polos do marinho, sujeito realmente cauteloso. Oshino resolveu deixar os óculos e o boné no quarto. Bem, para onde vamos? Para qualquer lugar. Rode pela cidade, por favor. Bem, para onde vamos? Para qualquer lugar. Rode pela cidade, por favor. Qualquer lugar? Sim, senhor. Qualquer lugar que lhe agrade. Nakata vai ficar o tempo todo olhando pela janela. Eu dirigia veículos tanto no exército quanto na transportadora e, como motorista, tenho plena confiança em minha habilidade. Mas, uma vez sentado à direção, sempre havia um local bem estabelecido a chegar. E, para lá, eu segui a linha reta. Esse comportamento se transformou em segunda natureza para mim, sabe? Nunca ninguém me disse: vá para qualquer lugar que lhe agrade. Esse tipo de pedido me deixa totalmente perdido. Nakata sente muito. Desculpe. Está bem, está bem. Não é preciso se desculpar. Vou fazer o possível, disse Oshino, introduzindo o CD Trio Arquiduque. Vou rodar a esmo pela cidade e o tio observa lá fora o tempo todo. É isso que quer? Sim, senhor. E quando você achar o que procura, aí estacionamos. Desse ponto em diante, a história seguirá um novo rumo, certo? Certo. Pode ser que as coisas aconteçam dessa maneira. Tomara que aconteçam realmente, disse o rapaz, abrindo o mapa da cidade sobre os joelhos. Os dois homens rodaram pela cidade de Takamatsu. Primeiro percorreram cuidadosamente cada viela e travessa de determinado quarteirão e depois passavam para o quarteirão seguinte.
paravam de vez em quando e então Nakata tomava um pouco de chá e o rapaz fumava seu Marlboro. E ouviram o trio Arquiduque repetidas vezes. Na hora do almoço, entraram numa lanchonete e pediram um prato de arroz com curry. Que tipo de coisa você procura, Nakata? Isso nem Nakata sabe. Isso você só vai saber depois que vir. Antes disso, não. Exatamente. O rapaz sacudiu a cabeça desanimado. Eu já sabia a resposta, só quis confirmar. Senhor Oshino. Pode ser que a gente leve algum tempo para descobrir. Ora, não tem importância. Vamos fazer tudo o que nos for possível. Não podemos abandonar o barco no meio da viagem. Vamos tomar um barco agora? Não, ainda não. Às 3 da tarde, os dois entraram numa cafeteria e Yoshino tomou seu café. Depois de muito hesitar, Nakata pediu um refresco de leite. Naquela altura, o rapaz estava exausto e não tinha vontade de conversar. Já se cansara do trio Arquiduque também? Rodar diversas vezes pelo mesmo lugar não era o seu forte. Achava monótono, não podia desenvolver a velocidade e precisava se esforçar muito para manter a concentração. Cruzava algumas vezes com radiopatrulhas e se apressou em desviar o olhar. Fez o possível para não passar diante de postos policiais. Por mais discreto que fosse o mas da família, passar seguidamente diante deles poderia chamar a atenção do oficial de plantão que talvez resolvesse questioná-lo. O receio de provocar colisões o obrigou também a concentrar na direção mais atenção do que costumava. Enquanto Oshino guiava examinando o mapa, Nakata permanecia imóvel, contemplando a paisagem, mãos pousadas na beira da janela como um obediente cão amestrado. Ele parecia realmente procurar algo com intensa concentração. Até o fim da tarde, cada qual se dedicou à sua atividade e quase não se falaram. Que procura, meu amigo? Começou o rapaz a cantar um refrão de Yosui Inoue. Desesperado. O resto da canção não lhe vinha à memória, de modo que inventou versos que cabiam na melodia. Ainda não achou? O dia está acabando. O Oshino está com fome e tonto de muito rodar no mesmo lugar. Às 6, os dois retornaram ao apartamento. Vamos continuar a busca amanhã,
Senhor Oxino. Como hoje já rodamos boa parte da cidade, acho que amanhã daremos conta do que resta. Aproveitando, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim, Senhor Oxino. O que queres saber? Se não encontrarmos o que procuramos na cidade de Takamatsu, que faremos em seguida? Nakata esfregou a cabeça com a palma da mão. Se não encontrarmos o que procuramos na cidade de Takamatsu, acho que ampliaremos o campo de busca. Entendi. E se nem assim acharmos? Se nem assim acharmos, acho que vamos ampliar ainda mais o campo de busca. Ou seja, vamos ampliando cada vez mais até encontrar, certo? Porque já diz o velho ditado: só andando é que o cão dá com a cabeça no pau. Certo, deve ser isso mesmo. Mas, Senhor Oxino, Nakata não entendeu direito por que é que o cão anda e acaba batendo a cabeça no pau. Nakata tem a impressão de que se o cão vê um pau pela frente, ele se desvia. A observação intrigou Oxino. E não é que você tem razão? Nunca pensei muito a respeito disso. Mas por que é que o cão tem de bater a cabeça no pau? Muito estranho, não é? Bom, vamos deixar isso de lado. Nossa conversa tende a se tornar cada vez mais confusa quando começamos a analisar essas minúcias. Por ora, vamos esquecer a história do cão e do pau. O que eu quero saber agora é o seguinte: até onde você pretende ampliar o campo de busca? Se a gente bobear, o campo vai ficar tão amplo que vai se estender pelas províncias de Aichi e Koichi. É capaz de acabar o verão, o outono começar e a gente ainda estar procurando. Pode ser que sim, mas mesmo que o outono se vá e o inverno chegue, Nakata precisa encontrar o que procura. Claro que o Senhor Oxino não pode ajudar Nakata para sempre, de modo que, nessa altura, Nakata vai continuar a procurar a pé sozinho. E quando você achar o que procura, aí estacionamos. Desse ponto em diante, a história seguirá um novo rumo, certo? Certo.
Pode ser que as coisas aconteçam dessa maneira. Tomara que aconteçam realmente, disse o rapaz, abrindo o mapa da cidade sobre os joelhos. Os dois homens rodaram pela cidade de Takamatsu. Primeiro percorreram cuidadosamente cada viela e travessa de determinado quarteirão e depois passavam para o quarteirão seguinte. Paravam de vez em quando e então Nakata tomava um pouco de chá e o rapaz fumava seu Marlboro. E ouviram o trio arquiduque repetidas vezes. Na hora do almoço, entraram numa lanchonete e pediram um prato de arroz com curry. Que tipo de coisa você procura, Nakata? Isso nem Nakata sabe. Isso você só vai saber depois que vir. Antes disso, não. Exatamente. O rapaz sacudiu a cabeça desanimado. Eu já sabia a resposta, só quis confirmar. Senhor Oshino. Pode ser que a gente leve algum tempo para descobrir. Ora, não tem importância. Vamos fazer tudo o que nos for possível. Não podemos abandonar o barco no meio da viagem. Vamos tomar um barco agora? Não, ainda não. Às 3 da tarde, os dois entraram numa cafeteria e Yoshino tomou seu café. Depois de muito hesitar, Nakata pediu um refresco de leite. Naquela altura, o rapaz estava exausto e não tinha vontade de conversar. Já se cansara do trio arquiduque também? Rodar diversas vezes pelo mesmo lugar não era o seu forte. Achava monótono, não podia desenvolver a velocidade e precisava se esforçar muito para manter a concentração. Cruzava algumas vezes com radiopatrulhas e se apressou em desviar o olhar. Fez o possível para não passar diante de postos policiais. Por mais discreto que fosse o mas da família, passar seguidamente diante deles poderia chamar a atenção do oficial de plantão que talvez resolvesse questioná-lo. O receio de provocar colisões o obrigou também a concentrar na direção mais atenção do que costumava. Enquanto Oshino guiava examinando o mapa, Nakata permanecia imóvel, contemplando a paisagem, mãos pousadas na beira da janela como um obediente cão amestrado. Ele parecia realmente procurar algo com intensa concentração. Até o fim da tarde, cada qual se dedicou à sua atividade e quase não se falaram. Que procura, meu amigo? Começou o rapaz a cantar um refrão de Yosui Inoue, desesperado. O resto da canção não lhe vinha à memória, de modo que inventou versos que cabiam na melodia. Ainda não achou? O dia está acabando. O Oshino está com fome e tonto de muito rodar no mesmo lugar.
Às 6, os dois retornaram ao apartamento. Vamos continuar a busca amanhã, Senhor Oshino. Como hoje já rodamos boa parte da cidade, acho que amanhã daremos conta do que resta. Aproveitando, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim, Senhor Oshino. O que queres saber? Se não encontrarmos o que procuramos na cidade de Takamatsu, que faremos em seguida? Nakata esfregou a cabeça com a palma da mão. Se não encontrarmos o que procuramos na cidade de Takamatsu, acho que ampliaremos o campo de busca. Entendi. E se nem assim acharmos? Se nem assim acharmos, acho que vamos ampliar ainda mais o campo de busca. Ou seja, vamos ampliando cada vez mais até encontrar, certo? Porque já diz o velho ditado: só andando é que o cão dá com a cabeça no pau. Certo, deve ser isso mesmo. Mas, Senhor Oshino, Nakata não entendeu direito por que é que o cão anda e acaba batendo a cabeça no pau. Nakata tem a impressão de que se o cão vê um pau pela frente, ele se desvia. A observação intrigou Oshino. E não é que você tem razão? Nunca pensei muito a respeito disso. Mas por que é que o cão tem de bater a cabeça no pau? Muito estranho, não é? Bom, vamos deixar isso de lado. Nossa conversa tende a se tornar cada vez mais confusa quando começamos a analisar essas minúcias. Por ora, vamos esquecer a história do cão e do pau. O que eu quero saber agora é o seguinte: até onde você pretende ampliar o campo de busca? Se a gente bobear, o campo vai ficar tão amplo que vai se estender pelas províncias de Aichi e Koichi. É capaz de acabar o verão, o outono começar e a gente ainda estar procurando. Pode ser que sim, mas mesmo que o outono se vá e o inverno chegue, Nakata precisa encontrar o que procura. Claro que o Senhor Oshino não pode ajudar Nakata para sempre, de modo que, nessa altura, Nakata vai continuar a procurar a pé sozinho. O Senhor Oshino não pode ajudar Nakata para sempre,
de modo que nessa altura Nakata vai continuar a procurar a pé sozinho. Não vamos pensar nisso por enquanto. Bem que essa pedra podia ser um pouco mais prestimosa e nos dar informações mais detalhadas. Por exemplo, podia nos indicar, nem que fosse de maneira vaga, a direção a seguir. Não podia? Nakata sente muito, mas esta pedra é de pouco falar. A pedra fala pouco. Sei. Só de vê-la já dá para perceber que ela é desse tipo. Pelo pouco que sei, acho também que ela não sabe nadar. Deixe isso para lá. Vamos dormir bem esta noite e continuar a busca amanhã. O dia seguinte foi a repetição do anterior. O rapaz vasculhou a metade ocidental da cidade, adotando os mesmos critérios do dia anterior. Com um marcador amarelo, Oshino foi cobrindo no mapa cada rua percorrida. A única mudança notável foi no número de bocejos do rapaz, o qual aumentou consideravelmente. Com o rosto grudado na janela e olhar sério, Nakata continuava procurando lá fora. Os dois quase não se falavam. O rapaz apertava o aro da direção, atento à presença de policiais. E Nakata continuava a vasculhar os arredores sem nenhum indício de aborrecimento. Ainda assim, não achou o que procurava. Hoje é segunda-feira, não é? Isso. Como ontem foi domingo, hoje é segunda, respondeu o rapaz. Depois se pôs a cantar de novo com voz desanimada uma canção improvisada. Se hoje é segunda, amanhã com certeza é terça. A formiga tem fama de trabalhadeira e a andorinha de vaidosa. Nunca vi chaminé mais alta, nem sol poente mais vermelho. Senhor Oshino. A gente nunca se cansa de olhar uma formiga trabalhando, não é? É verdade. Na hora do almoço, os dois entraram numa casa especializada em guias e comeram um prato promocional do almoço. Às 3, Oshino e Nakata entraram numa cafeteria e tomaram, respectivamente, café e chá de algas. Até às 6 da tarde, o mapa estava totalmente pintado de amarelo e as ruas da cidade tinham sido percorridas centímetro a centímetro pelos pneus do ultra-discreto Mazda família. Mas não encontraram o que procuravam. Que procura, meu amigo? Começou de novo a cantar o desanimado Oshino sua canção sem pé nem cabeça. Ainda não achou? Já rodamos a cidade inteira e minha bunda começa a doer.
não podemos ir para casa. Se continuarmos nesse ritmo, vou me transformar em cantor e compositor. Que é isso? Nada. Uma brincadeira inofensiva. Os dois desistiram de rodar e, deixando a cidade para trás, retornaram ao apartamento pela rodovia federal. Absorto em pensamentos, Oshino pegou uma saída errada à esquerda. Tentou então retornar à rodovia de alguma maneira, mas as ruas tinham um traçado estranhamente retorcido e, além disso, muitas eram de mão única, fato que contribuiu para deixá-lo desnorteado. Quando deu por si, estava rodando por uma área residencial desconhecida. Em torno deles sucediam-se ruas de ar elegante em que se destacavam mansões cercadas por muros altos. Não havia ninguém andando na rua e um estranho silêncio reinava no local. Acho que estamos muito longe do nosso apartamento, mas fiquei totalmente confuso. Resmungou o rapaz. Estacionou o carro num terreno baldio próximo, desligou o motor, puxou o freio de mão e abriu o mapa. Examinou o nome da localidade, assim como a numeração gravada num poste, e procurou-os no mapa. A vista estava cansada e dificultava a tarefa de encontrá-los. Senhor Oshino. Desculpe interromper o que está fazendo, mas o que diz aquela tabuleta que pende no portão ali adiante? Oshino ergueu o olhar do mapa e o voltou para o lado apontado por Nakata. Na continuação de um muro longo e alto, havia um portão e ao lado pendia uma grande placa de madeira. As folhas negras do portão achavam-se hermeticamente fechadas. Biblioteca Memorial Komura. Que lugar mais solitário para se construir uma biblioteca! Aliás, isto aqui nem se parece com uma biblioteca. Se parece mais com uma mansão. Biblioteca Memorial Komura. Isso mesmo. Acho que foi construída em homenagem a alguém chamado Komura. Mas eu não tenho a menor ideia de quem seria esse tal Komura. Senhor Oshino. É aqui.
Ela sabe muita coisa que você não sabe e também experimentou uma série de emoções totalmente desconhecidas para você. O que é aqui? O lugar que Nakata vinha procurando esse tempo todo. Oshino ergueu a cabeça do mapa e olhou Nakata nos olhos. Em seguida, franziu o senho e examinou o portão da biblioteca. Leu uma vez mais com cuidado os dizeres da placa. Tirou um maço de Marlboro do bolso, puxou um cigarro, colocou-o entre os lábios e o acendeu com um isqueiro de plástico. Aspirou lentamente a fumaça e a expeliu pela janela. Tem certeza? Absoluta. O acaso não dá medo? Dá. Realmente.